Fala galera, Novitimengão, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. A informação veio à tona e assustou muita gente. Pedro vive problema com Sampaoli no Flamengo e situação divide a nação. De 2019 para cá, talvez o ano de 2023 seja o mais decepcionante da história recente do Flamengo. Após conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil no ano passado, o mais querido entrou na temporada com o objetivo de ser campeão mundial e brigar por todos os títulos possíveis. Entretanto, as más escolhas de Rodolfo Landim e Marcos Braz praticamente acabaram com o ano do rubro-negro. Mesmo assim, vale frisar que o clube da Gávea ainda terá a possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil no próximo domingo 24, mesmo tendo saído em desvantagem contra o SPFC. Isto é, caso vença por um gol de diferença no Morumbi, a decisão irá para as penalidades. Se conseguir um triunfo por 2 ou mais gols de diferença, como conseguiu em várias visitas recentes ao estádio, fatura o pentacampeonato no tempo regulamentar. Para que isso seja possível, no entanto, o Flamengo precisa muito da recuperação de seu artilheiro em 2023, Pedro. O atacante que disputou a última Copa do Mundo vive uma fase tenebrosa e passa por uma seca. Nos últimos 14 jogos que disputou, ele só marcou 2 gols de pênalti. Além disso, a dificuldade que chama ainda mais atenção não é essa, mas sim o fato de que ele vem sofrendo muito para conseguir finalizar no gol. De acordo com o levantamento feito pela coluna do Fla, o camisa 9 da Gávea conseguiu finalizar apenas 6 vezes nos últimos 7 jogos. Destes arremates, apenas 3 foram na direção da meta. Isto é, por mais que o jogador viva uma má fase, a falta de oportunidades evidencia como o coletivo está abaixo sob comando de Jorge Sampaoli. 100 milhões de reais confirmado. Vasco decide contratar Bruno Henrique e Quintinha acaba de vazar no Flamengo. Flamengo e Vasco são eternos rivais. Ambos os clubes disputam jogos há mais de 100 anos e já houve um embate por muitos títulos durante todas essas temporadas. Hoje o Mengão está em um patamar totalmente diferente do maior rival, e isso com certeza incomoda demais os vascaínos que viram a equipe deixar de ser protagonista e brigar, sempre para não cair de divisão. Com a chegada da 777, os cruz-maltinos criaram uma esperança de que as coisas iriam mudar. Essa empolgação ficou ainda maior quando um dos donos do Vasco cravou que o orçamento financeiro seria igual ou até maior que o do rubro-negro. Isso, até o momento, não aconteceu. No último jogo, o Fla aplicou uma sonora goleada por 4-0 dentro do Maracanã, partida que Barbieri errou tudo, do início ao fim. Sobre contratações, uma informação passada pelo comentarista Zinho, dos canais ESPN, vem chamando muita atenção. Entre os clubes interessados no Bruno Henrique, um deles é o Vasco da Gama. O ex-jogador passou essa notícia ao vivo onde trabalha e virou tema de debate entre os torcedores. BH tem contrato com CRF até o fim do ano e a nação não quer nem saber em perdê-lo. A previsão da 777 é investir mais de 100 milhões de reais em reforços no ano de 2024. O Palmeiras está na dele, assim como o Grêmio, Fluminense e Vasco, muitos times interessados. Bruno Henrique está no período de ouvir propostas e fazer um pré-contrato. Ele quer renovar com o Flamengo, sua vontade é essa, afirmou o tetracampeão mundial pela seleção brasileira. Contrato até 2026 confirmado agora no Rio de Janeiro e não tem mais volta. Flamengo define destino de Cebolinha e Grêmio é comunicado. Everton Cebolinha é um grande jogador, tem talento e isso ninguém questiona. Jogou muita bola no Grêmio, foi campeão da Copa América pela seleção brasileira, sendo artilheiro e rumou para a Europa em busca do mesmo sucesso vestindo a camisa do Benfica, algo que não aconteceu e logo o Flamengo investiu mais de 90 milhões de reais para trazer o atacante de volta. No Rio de Janeiro, Cebolinha não vem performando. Virou um reserva de luxo e tem entrado pouco nos jogos. Jorge Sampaoli parece que perdeu totalmente a confiança no jogador e passa a imagem de que não vai dar mais chances para ele no time titular. Contra o Goiás, na noite da última quarta-feira, 20, Cebola foi reserva mesmo com o Flamengo tendo incríveis 9 desfalques. Só entrou no finalzinho. É nesse contexto que há várias notícias indicando um eventual interesse do Grêmio no retorno de Everton Cebolinha. A torcida gremista ficou logo empolgada e entende que seria um ótimo reforço visando a próxima temporada, ainda mais com o clube confirmando vaga para a Copa Libertadores da América. O jogador tem um carinho enorme pelo Imortal e já falou isso algumas vezes. Isso, no entanto, não vai acontecer. O Flamengo tomou a decisão de não liberar o jogador para nenhum clube brasileiro por empréstimo. Única possibilidade que o Grêmio conseguirá fazer negócio, e se for para liberá-lo, será por um valor próximo do que está pagando ao Benfica. A notícia acaba de ser confirmada no Rio de Janeiro e já é de conhecimento de pessoas importantes ligadas ao futebol. Cebolinha tem contrato até 2026. É óbvio que o Flamengo já perdeu esse título. Jornalista esbraveja sobre Sampaoli ainda estar no comando do Flamengo. O Flamengo enfrentou o Goiás, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ficou somente no empate em 0-0. O resultado aumentou ainda mais a crise que há no clube. Agora, o foco do Flamengo é a final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, que será realizada no estádio do Morumbi. O rubro-negro precisa reverter um placar de 1 gol de diferença.
Segundo o jornalista e colunista do UOL Esporte, Renato Maurício Prado, as chances do Flamengo reverter o placar e conquistar a Copa do Brasil é quase nula com Sampaoli no comando da equipe. Para ele, se o Flamengo trocasse de técnico para a final, haveria pelo menos uma injeção de ânimo e os jogadores poderiam tentar buscar alguma coisa. É inacreditável que o Flamengo vai decidir esse título com esse tresloucado cidadão à beira do campo, coisas do Landim. Tem uma frase que atribuem ao Einstein, eu não sei se foi ele, mas todo mundo atribui, que diz assim: insanidade é você repetir os mesmos atos e esperar o resultado diferente, falou. E completou: é exatamente isso que o Flamengo está fazendo com Sampaoli, e Sampaoli com o time, sejam quais forem os escalados. O que a gente vê é aquele Flamengo insosso, maltrapilho, irritante, trocando bola entre os zagueiros e esperando aparecer uma brecha para fazer um lançamento do goleiro ou do zagueiro para os atacantes. É óbvio que não dá certo e é óbvio que o Flamengo já perdeu esse título. Se trocasse, haveria pelo menos uma injeção de ânimo. Opa, nos livramos daquela mala. Só a demissão do Sampaoli já seria uma injeção de ânimo espetacular para esse time do Flamengo, mas nem isso vai ter. Veloso detona grande nome do Flamengo e dispara. Só traz prejuízo. Com uma péssima temporada até então, o Flamengo ainda sonha com o título da Copa do Brasil. A torcida vive na cobrança, e além dos jogadores, pessoas presentes na diretoria do clube também vêm sendo cobradas. Veloso, ex-jogador e comentarista, vem acompanhando o dia a dia da equipe rubro-negra há bastante tempo. Nesta semana, ele detonou um grande nome da equipe, e fez alguns disparos contra esta pessoa. Nesta última quarta-feira, durante participação no programa Os Donos da Bola, Veloso detonou o dirigente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. O ex-jogador questionou as escolhas de treinador feitas pelo dirigente, e realizou alguns comentários sobre os seus gastos. E o prejuízo que tá causando. Quem contrata? É o Marcos Braz. Olha o prejuízo que ele causa pro Flamengo. E tá lá ainda. Não dá pra entender. Só no futebol, disse Veloso após ser exibido no programa os valores milionários gastos com multas de treinadores. Até o momento, a gestão de Marcos Braz no futebol do Flamengo já gastou cerca de 40,1 milhões de reais em multas de treinadores. Jorge Sampaoli vive na corda bamba na equipe, e pode aumentar os valores já gastos. O São Paulo pode conquistar neste domingo 24, o título inédito da Copa do Brasil. O único troféu que falta na galeria de taças da equipe do Morumbi. No primeiro jogo, o time comandado pelo técnico Dorival Júnior surpreendeu no Maracanã ao vencer o Flamengo por 1-0, gol do atacante Jonathan Calleri de cabeça, marcado aos 45 minutos da primeira etapa. E como São Paulo surpreendeu o Flamengo? Montado no 4-2-3-1, esquema que Dorival utiliza na maioria das suas equipes, o técnico encheu seu meio-campo com Alisson, Pablo Maia, Lucas Moura e o suporte de Nestor e Wellington Rato, que caíam pelas pontas. Contra um adversário sem poder de marcação que veio com Pulgar sendo o único homem de combate, fechando o meio com Gerson e Vitor Hugo, Bruno Henrique e Gabigol nas pontas, Pedro isolado no ataque. E você, torcedor? O que acha da saída de Sampaoli do Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.